Quando a gente percebe o valor que a gente tem, a gente para de se sentir humilhado. A primeira vez que alguém mandou eu sair com desprezo, sai daí, seu vagabundo, eu ri, porque isso não me humilha. A grosseria da arrogância não me humilha em nada, porque a arrogância é a capa da insegurança. Essas pessoas morrem de medo. Eu tive que ter meus filhos em um hospital público na gloriosa categoria de indigência e cansei de dormir em cima de papelão, mas a minha origem não foi essa. Minha família era abastada, minha família tinha bastante grana, meu pai era oficial do exército, eu estudei em ótimas escolas. Só que eu tinha uma diferença, eu me incomodava com os privilégios que eu tinha. Os meus amigos eram numa favela que estava no fundo da minha casa e eu jogava bola com eles. Eu sentia que aquelas crianças eram superiores a mim, eles tinham muito mais liberdade enquanto eu era monitorado. Eu percebia que eram pessoas muito mais livres do que eu era preso. E quando eu estava no meu meio, na minha casa, com os meus amigos, eu questionava essa diferença, questionava os nossos privilégios. E nesse meio é muito mal recebido, as pessoas não querem saber, não querem tratar do assunto miséria. Isso sempre foi assim, sempre vai ser assim, é assim que eles pensam. E eu me senti estranho, eu era um estranho naquele meio. E passei a adolescência, tentei entrar no exército, não tenho temperamento para aquilo. Fui funcionário do Banco do Brasil, também não tenho temperamento para aquilo. Eu vivia por pressão familiar em nome das coisas, dos benefícios, das facilidades. E eu sentia alguma coisa estranha nisso, porque não me satisfazia. Eu sentia uma atração muito grande pela maneira dos mais pobres, que no caso do meu convívio eram os serviçais. Eles eram mais espontâneos, mais sinceros, o olhar tinha alguma coisa diferente. E eu tentava me aproximar deles, eu ia para as festas e ficava na cozinha, conversando com os garçons, com os cozinheiros, com as pessoas, com os faxineiros, que me tratavam muito bem, mas não me tratavam com igualdade, porque quando se tratavam entre si, eu sentia que era diferente. Eu era um riquinho legal. Quando eu cheguei até a faculdade, eu entrei na faculdade por pressão familiar também, eu vi esses assuntos que eu queria discutir, que não encontrava jeito, serem discutidos. E fiquei muito encantado com aquilo por uns 3 meses, porque depois eu percebi que essas pessoas também não se aproximavam dos mais pobres. Quando eu saí do exército, eu tinha o couro bem duro. Eu aguentava dormir no chão, papelão, molhado, passava fome tranquilamente. Então, eu saturado do meu meio social, todo feriado, todo espaço que eu tinha, eu viajava de carona. Ia para uma aldeia de pescadores, uma vila no alto da montanha, onde estavam as pessoas mais pobres, porque eu sentia muita atração. E ficava observando que aquelas pessoas tinham muito mais espontaneidade, tinham uma união muito maior do que no meu meio, na minha classe. Eu tinha uma humanidade, uma relação afetiva que eu não conhecia. Aí eu resolvi, já decepcionado com a faculdade, não ter nada, vou fazer a experiência do que é não ter nada, eu quero andar pelo mundo sem nada. Só que aí a família, ofendida com a minha opção, cortou relações. E o que era para ser uma experiência virou situação. E assim eu vivo até hoje. E aí eu cheguei no meio mais pobre, pedindo o que comer, pedindo onde dormir, e as pessoas começaram a me olhar com igualdade. Como eu tinha a visão condicionada, porque a gente é condicionado por uma mídia safada, cheia de psicologia do inconsciente, eu cheguei no meio dos mais pobres como quem chega no meio dos ignorantes. Eu vou ensinar eles, porque eu tive mais escolas. E começava a falar da humanidade, da desigualdade, mas a língua que eu falava não era a língua daquele lugar. E as pessoas ali já estavam me olhando com igualdade, porque eram fodidos, mais do que todo mundo. Então eu percebia que com igualdade eles eram mais espontâneos, eles riam da minha cara, do meu jeito de falar. Eu de repente me dei conta que ninguém entendia o que eu estava falando. Aí eu me senti um idiota, 2 vezes. Primeiro porque eu achei que eu estava indo para o meio da ignorância, e eu percebi que ignorante ali era eu. E segundo, porque eu percebi que eu tenho 2 orelhas, 2 olhos e só uma boca. Eu tenho que ouvir mais, observar mais e falar menos. E eu comecei a fazer isso, prestar atenção. E percebi que no meio da periferia, que a gente julga que é tão ignorante, existem códigos de comunicação inacessíveis para quem fala a língua acadêmica. São códigos intuitivos, são códigos de sentimento, são gestuais, é mímica, é uma coisa muito mais profunda. E eu percebi também, aliás, no meu próprio coro, que a capacidade de resistência nas periferias é muito maior do que nas outras classes. Porque quem trata com dificuldade ganha força. Ali se acostuma, aqui todo mundo sabe disso, se acostuma a tratar com dificuldade, superar perdas o tempo todo. Dificuldade gera resistência, facilidade gera fragilidade.
Então, as classes mais altas, como aquela que eu era originário, era muito frágil, muito medrosa. Era o que me incomodava lá, era o medo. Ali era um medo enorme de cair de patamar. E quando eu estava misturado com a maioria, eu via que ali ninguém ficava triste porque não tinha nada. Pelo contrário, era uma alegria danada. As dificuldades eram pinto, era brincadeira de criança. Aí eu comecei a perceber que essas pessoas não sabem disso, porque tem todo um processo de impedimento do desenvolvimento dessas pessoas. Comecei a perceber que a escola pública não merece nome de escola. Existe uma sabotagem institucional. Ali não chegam verbas, não chega o ensino. Ali é um centro de tortura de professores, de alunos e de funcionários. A escola pública é feita para fabricar ignorância, para que as pessoas não se deem conta do que acontece no mundo. Eu comecei a perceber também que quem faz tudo na sociedade é a rapaziada mais pobre. Se você se colocar em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar onde tenha civilização e olhar em volta, você não vai ver 1 milímetro que não foi mão de pobre que botou ali. Todas as roupas são costuradas por pobres, todas as paredes são levantadas por pobres, a comida que se come é plantada, colhida, trazida e preparada por pobres. O pobre faz tudo, tudo, não falta nada, só que ele não sabe disso. A sociedade se estruturou em cima da massa mais pobre, e a massa mais pobre sustenta essa estrutura. É uma estrutura criada na época dos reis ainda, onde a sociedade vivia em função daquela cúpula da nobreza. Toda a sociedade. Existia uma classe intermediária, que era a pequena nobreza, que administrava os peões, o povão que fazia tudo, sustentava tudo, e aquela cúpulazinha pequenininha. Essa estrutura está aí até hoje. Só que, em vez de reis, são mega empresários, mega banqueiros, que controlam a mídia, controlam os políticos. Eu já não acredito mais na política, porque quem faz a política são os empresários que financiam as campanhas. É empresário que faz política pública. Eles estão na cúpula e não querem sair da cúpula. E, para isso, tomaram todos os cuidados. Muita coisa do que eu queria foi induzida por eles. Muita coisa da minha visão de mundo foi induzida por esse motivo. Você tem que ver o mundo distorcido para ele permanecer como está. Quando a gente começa a perceber, a gente começa a mudar os valores, começa a mudar o comportamento. E eu acho que é isso que vai mudar a estrutura toda da sociedade. Porque os mais pobres não só constroem a sociedade, eles sustentam a sociedade, eles mantêm a sociedade. A carga tributária, que é o que banca o Estado, ela está em cima do consumo. Ela não está em cima nem do patrimônio, nem da renda. E estando em cima do consumo, se divide entre a maioria. O mais pobre paga pela sociedade. E, no entanto, ele é traído, ele é sabotado, ele é desprezado, ele é perseguido, ele é enganado, ele é visto com desprezo. E ele se sente assim. É isso que é mais grave. Quando a gente percebe o valor que a gente tem, a gente para de se sentir humilhado. A primeira vez que alguém me desprezou, que eu demorei para perder o jeito de riquinho, a primeira vez que alguém mandou eu sair com desprezo, sai daí, seu vagabundo, eu ri, porque isso não me humilha. A grosseria da arrogância não me humilha em nada, porque a arrogância é a capa da insegurança. Essas pessoas morrem de medo, botam uma arrogância, vestem uma arrogância, uma superioridade, mas é falso. A gente não pode aceitar isso. É como um presente. Se você aceitar o presente, você vai levar. Mas você pode não aceitar esse presente, e aí você não leva. É preciso a gente não tomar um insulto para si. É somente uma manifestação. A gente não passa a ser o que pensam que a gente é, ou o que dizem que a gente é. A gente não pode ter vergonha de não ter roupa de marca. A coisa é tão absurda que uma pessoa honesta, generosa, leal, sincera e mal vestida é mal vista. E um pilantra bem vestido com terno caríssimo, que paga a campanha de político, que desvia milhões, que prejudica milhões de pessoas, é bem visto, é visto como um vitorioso. A gente tem que mudar os símbolos da vida. Eu não estou aqui para vencer na vida, eu estou aqui para viver. Eu não quero mudar o mundo, eu quero ter satisfação na minha vida. Eu quero que o mundo mude, porque ele muda o tempo todo. E depende da nossa atitude. Quando eu comecei a mudar o meu mundo, eu percebi que meu comportamento começou a influenciar pessoas. As pessoas começaram a me perguntar a minha opinião. Mas eu estava preocupado em mudar a mim mesmo. Quando eu saí da faculdade, eu nem acreditava que o mundo pudesse mudar. Eu demorei para perceber que o mundo muda sozinho o tempo todo. Assim como as pedras estão mudando quimicamente o tempo todo. Nada está parado do universo. É preciso a gente enxergar a realidade como ela é, para poder escolher como se colocar dentro dela. A gente não pode estar se iludindo conforme as ilusões são colocadas. Hoje, as pessoas têm um inimigo dentro de casa, que é o pior inimigo que eu já vi, que se chama televisão. A televisão é comercial e pessoas muito bem pagas trabalham com psicologia do inconsciente para criar valores, para criar objetivos de vida. A gente quer não o que a gente escolhe, mas o que é mandado.
E existe uma pressão que te discrimina se você não quiser o que todo mundo quer. Quantas vezes eu ouvi, meu filho, você não pode pensar assim, ninguém pensa assim, você tem que pensar em você mesmo. Existe uma estratégia para você ficar prestando atenção perto de você, nas suas coisas, nas suas roupas, na sua casa, no seu carro, em volta, para você não olhar o mundo, para você não perceber que isso é uma coletividade. O fato da minha família ter cortado relações comigo, apesar de ter sido doloroso na época, me deu a oportunidade de eu começar a me sentir família em todo lugar que eu estava. E para mim, a família deixou de ser consanguinidade, passou a ser afetividade. Quando você tem amor, quando você tem sentimento, você forma família. E hoje eu me sinto família com a humanidade inteira. E quando eu falo nós família humana. É todo mundo, inclui todo mundo. Em todas as classes tem exceções à regra. E são essas exceções que contaminam, que pensam por si, ou pelo menos tentam pensar por si. É preciso a gente perceber que a gente não tem a visão de mundo que a gente criou. É uma visão de mundo criada para a gente ter. É uma visão de mundo mentirosa. E tem muito poder, porque está na casa de 99% das pessoas. Está aí controlando o que eles chamam de política, que para mim não é nem política mais. Um governador, para mim, é um gerente, não é um governador. Ele não governa para a população, ele presta conta para o financiador de campanha, ele mente para o eleitor. Eu não quero aqui induzir ninguém ao crime, mas eu não voto desde 89, desde que eu percebi que a política institucional é uma farsa, que está aí para enganar a população. A população sustenta a sociedade e precisa perceber isso. E é isso que eu tenho feito. Me chamam para falar, eu estou me sentindo super repetitivo, chato pra caramba. Em todo lugar que eu vou, as pessoas ficam chapadas. E eu acho que eu estou falando o que está na cara, o que é óbvio. É só a gente olhar para dentro da gente e ver o que a gente quer na vida. A gente quer vencer na vida? Estamos colaborando. A gente quer regalia? Estamos colaborando. Ensinam para a gente que o objetivo da vida é patrimônio, é segurança, é conforto. E não é, é afeto. Há muito tempo atrás, eu tinha 18 anos, ainda estava na faculdade, eu encontrei um velhinho que estava com quase 90 anos, bem velhinho, cheio de doença, e era um rico empresário de exportação e importação. Ele falou umas coisas comigo que para mim foram importantíssimas. Ele falou, eu fiz tudo o que me mandaram fazer na vida. Eu corri atrás de patrimônio, eu montei uma empresa e essa empresa deu certo. Eu posso visitar a Europa 3, 4 vezes por ano se eu quiser. Eu, para a sociedade, sou um vitorioso, mas hoje eu estou doente. Eu estou sentindo que a morte está perto. Estou tomando um monte de remédio. E aí eu olhei para a minha vida. E ela perdeu totalmente o sentido. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim em algum lugar. E eu acreditei. Eu não pude conviver com meus filhos. Não pude criar afeto com os meus filhos. Porque eu estava muito ocupado desenvolvendo a empresa. Então eu paguei pessoas muito bem qualificadas para formá-los. E eles estão muito bem formados, estão bem colocados no planeta, em vários lugares, ganhando só de seu dinheiro. Mas agora eu queria ter afeto, eu queria ter aproximação com eles. E eu não tenho aproximação nenhuma, nem eles comigo. E o que eles fazem? Eles pagam pessoas muito bem qualificadas para cuidar de mim até a morte. Aí eu percebi que o principal da vida é abstrato, não é concreto. Eles dizem que é concreto para a gente passar a vida correndo atrás, pagando o carnê, tendo que ganhar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e ostentar com vergonha de estar mal vestido. E a gente não dá valor que é importante. É o sentimento de integração com a coletividade, o sentimento de ser útil aos demais, o sentimento de fazer o bem, o sentimento de trocar afeto, amor com todo mundo. Isso é o significado da vida. E as pessoas que correm atrás de patrimônio, de riqueza, elas têm um vazio muito grande, não é à toa que você toma tanto antidepressivo. Será que alguém aqui não sabe que o afeto é a coisa mais importante da vida? A gente sabe, mas esquece. Porque o massacre publicitário é criminoso. Ele está o tempo todo na cabeça da gente. Eu vi um filme chamado Criança, Alma do Negócio. Aliás, um filme bom de ver, um documentário. Tem uma frase ali que me marcou muito. A melhor hora para o publicitário é quando a televisão está ligada e ninguém está olhando. Porque aí ele está trabalhando diretamente com o inconsciente das pessoas. Você está na rua, vê um produto e tem uma vontade de comprar. Você pensa que a vontade é sua, mas não. Ela foi colocada no seu inconsciente por um publicitário que trabalha com psicologia do inconsciente. A gente anda pela vida abestalhado e não se questiona. É preciso questionar os objetivos que a gente tem, os valores que a gente tem, a visão que a gente tem de mundo. Porque essa visão ela é apresentada distorcida. Há tempos atrás, muito tempo atrás, qualquer reacionário conservador reconhecia a pobreza e a miséria como injustiças sociais. O trabalho foi feito de tal maneira que hoje a pobreza é a justa punição da incompetência.
não é uma coisa calculada. A gente pensa que a miséria é uma fatalidade, que a miséria é um azar ou uma incompetência. Não é. A miséria é uma estratégia. Ela é criada deliberadamente por essas cúpulas que passam por aí de helicóptero para manter os salários baixos, para o trabalhador ficar chantageado em qualquer condição de trabalho, por medo de ir para a miséria. Os planos de saúde financiam campanhas eleitorais. Então, não se investe na saúde pública. Por quê? Para dar medo. O motorista de ônibus, que já não ganha essas coisas todas, ele não fica sossegado se ele não tem um plano de saúde. O plano de saúde se dá bem por causa disso. Então, a saúde pública não é uma porcaria por incompetência, não. A saúde pública é uma porcaria porque interessa à indústria médica aos planos de saúde. Bom, é isso. Eu posso resumir isso tudo que eu disse, apontando os objetivos da vida: afeto, integração, sentimento, coletividade. Valeu, acabou o tempo. Obrigado.